Hoje nós vamos conversar sobre moradia, sobre luta por moradia. Uma luta que não acaba. Enquanto a gente estiver numa sociedade injusta, onde a maioria da população não tem acesso à moradia digna, não tem recursos para pagar por uma moradia digna, a luta pela moradia continua. E uma das formas de lutar pela moradia é ocupar territórios que são públicos, territórios que estão sem uso social, porque a moradia é um direito. Essa semana está sob ameaça de desocupação e de despejo a comunidade Mandela, uma comunidade que há anos está ocupando um território aqui na cidade de Campinas, que já está organizada, que já está enraizada, e no meio da pandemia, as autoridades públicas decidiram que a comunidade tem que ser desalojada. Mas tem muita gente organizada para apoiar, estamos juntos nessa luta, todos hoje pela comunidade Mandela. Vamos lembrar, nesse nosso bate-papo sobre a história, um momento em que a luta por moradia na cidade de Campinas foi muito organizada, coletivamente organizada e foi vitoriosa. Nós estamos falando aqui da Assembleia do Povo. O que foi a Assembleia do Povo? Um movimento por moradia que aconteceu em Campinas entre 1979 e até 1985, 86, e que foi vitorioso por vários motivos. Primeiro, porque organizou uma proposta de lei para regulamentar o uso da terra e o direito à terra, um movimento que organizou também a sua comunicação, organizou um jornal chamado Repórter da Região, e um movimento que conseguiu, depois de aprovar a Lei da Terra, organizar coletivamente as formas de organizar o arruamento, a distribuição dos lotes, a construção das redes de água, de esgoto, a discussão de como funcionaria as regras das ocupações, enfim, um movimento que se organizou em todas as frentes necessárias e conquistou os seus direitos. A Assembleia do Povo mobilizou em Campinas mais de 5.000 pessoas. Ela chamava Assembleia do Povo por quê? Porque eram chamadas Assembleias Populares, que reunia cerca de 5.000 pessoas na frente da prefeitura e exigia dos órgãos públicos os direitos dessa população. É importante lembrar que foi um movimento que abarcou e organizou grupos, populações, comunidades, ocupações em diferentes áreas da cidade de Campinas. Vários bairros que a gente conhece hoje, como a Vila Brandina, Campos Elíseos, Parque Dom Pedro II, Recanto Fortuna, Campineiro, enfim, Vila Georgina, vários bairros se organizaram através de um jornal. O Repórter da Região foi um veículo de comunicação criado pelo movimento para pautar as urgências do movimento, para divulgar as ações do movimento e também para debater os rumos. Então, nesse sentido, foi uma grande vitória, um grande aprendizado da luta por moradia na nossa cidade. Quem quiser ver mais e saber mais dessa história, tem na internet um documentário muito interessante, que se chama Assembleia do Povo, o que importa é o que a gente é. E tem esse título porque também a luta por moradia foi uma luta por dignidade, por ter um endereço, por poder se apresentar publicamente, por se mostrar digno na cidade como trabalhador. É uma luta do movimento dos trabalhadores e das trabalhadoras pela moradia. Como disse, um movimento vitorioso. E um movimento que traz para a gente uma história e uma experiência de organização muito grande para a qual a gente deve olhar. Nesse movimento, várias lideranças surgiram.
lideranças comunitárias, lideranças estudantis, lideranças do movimento cultural e também das lideranças do movimento político. Entre elas, a principal figura, uma das mais lembradas, é o nosso querido Antônio da Costa Santos, que na ocasião era um jovem arquiteto que se dedicou junto com vários outros, a pensar e atuar junto com a classe trabalhadora por seus direitos. E depois fez sua vida pública como militante do Partido dos Trabalhadores e se elegeu prefeito de Campinas. Antônio da Costa Santos, para quem não conheceu, foi brutalmente assassinado poucos meses depois da sua vitória como prefeito. E para honrar a memória de todos os que lutaram e para a gente continuar lutando, é que a gente precisa conhecer a história da nossa cidade. Semana que vem nós vamos falar sobre a luta dos trabalhadores em 1917. Uma luta importante na história da cidade e na história do estado de São Paulo. Alguém aqui já ouviu falar da Porteira da Capivara? É disso que nós vamos falar semana que vem. Um grande abraço.